Olá, nós hoje nos encontramos aqui no intuito de fazer um registro documentário daquilo que seria o primeiro encontro fenomenológico, o primeiro colóquio fenomenológico elaborado aqui na UniOeste. Colóquio esse que é uma atividade de férias, um evento de férias que a gente pretende fazer, repetir em outras ocasiões, com o intuito de exatamente dinamizar o espaço e a agenda dos nossos acadêmicos durante o período de férias, uma vez que Toledo, sendo uma cidade universitária, por muitas vezes permanecem alunos dentro da cidade no período de férias, e a universidade então agora tem mais essa opção de atividade extensionista, né? Esse ano o colóquio fenomenológico 1 traz como título a inteligência artificial, o tema da inteligência artificial. O título seria Em torno à inteligência artificial. Nós temos uma data comemorativa que é motivo desse nosso encontro, desse primeiro encontro, que é a comemoração do 90º aniversário do filósofo norte-americano, filósofo ligado à fenomenologia, filosofia existencial, mas também à filosofia da ciência, Hubert L. Dreyfus, e que foi esse, talvez um dos primeiros a levantar à luz da filosofia a lebre daquilo que seria a importância que a inteligência artificial tem. Participando do colóquio nesse ano de 2019, nós temos o professor Rafael Saraiva Campos, doutor e professor do Cefet do Rio de Janeiro, o colega Atílio Pires da Silveira, também doutor, aqui professor da UniOeste, nosso curso de graduação. E o nosso evento é especificamente um evento do curso de graduação em filosofia. Então, eu queria agradecer a presença de vocês dois. Eu aqui, professor Roberto, em nome do curso, saúdo a vocês, e acaba sendo hoje a oportunidade de conversar um pouco, em torno do tema que nos une a todos pelo interesse, Então, eu acho que, para começar a animar a nossa conversação, eu teria uma pergunta a vocês, e que, a partir dela, nós possamos interagir, A pergunta é mais ou menos assim. Num texto seu da década de 60, o filósofo alemão Martin Heidegger, ele faz o seguinte vaticínio, Não é preciso ser profeta para estimar que a técnica moderna, nos fins de nosso século, será conduzida por uma nova ciência, chamada cibernética. Isso ele escreve em 1964. Eu acho que o Heidegger está coberto de razão, não é preciso ser profeta para fazer esse tipo de previsão. E ele parece que acertou bastante bem nisso, porque, afinal, na última década do século XX, a gente vê esse domínio daquilo que, com os termos de época, ele chama de cibernética, e nós, sem dificuldade alguma, poderíamos traduzir por informática ou computação, E o evento ao qual me refiro é a invasão dos PCs, dos computadores pessoais, na vida da gente, Aquilo que era objeto, às vezes, de uma indústria, de uma empresa, etc. Entrou para o ambiente doméstico, aquilo passou a ser o cotidiano, Todo mundo hoje vive tendo um aparelho celular, um laptop, um tablet, se tornou indispensável. E a pergunta provocativa, quero ouvir vocês acerca disso, é o seguinte: se essa seria uma amostra do apogeu da cibernética, em que medida nós não vivemos uma segunda onda dessa assim chamada nova ciência que conduziria a tecnologia adiante, na forma especialmente da inteligência artificial? A minha pergunta, no fundo, é a seguinte:
em que medida a inteligência artificial não seria uma nova figura desse levantamento, desse avivamento que acontece em torno da tecnologia, conduzido pela informática. Uhum. O que vocês pensam? O termo cibernética, né, que tem a ver com, é bem abrangente, né, a definição, mas de forma geral tem a ver com sistemas de controle, né, e realimentação. Então se aplica tanto no contexto biológico, sistemas biológicos, como sistemas artificiais, eletrônicos. Esse uso, inclusive, o Herbert Marcuse faz no seu livro Eras e Civilização. Ele define exatamente assim a cibernética, né? Como uma espécie de dinâmica que ela se alimenta, né? Então, e na origem, lá no início da inteligência artificial, lá nos anos 50 e 60, assim chamada Good Old-Fashioned Artificial Intelligence, a inteligência artificial e a cibernética se confundiam, então muitas vezes usavam esse termo para referir a inteligência artificial. Havia muitas promessas naquela época que ainda estavam longe de ser alcançáveis e muito se dá a crítica do Dreyfus em cima disso, porque ele acreditava serem especulações um pouco, talvez, prematuras, não que ele negasse aquelas possibilidades todas, né? E isso evoluiu muito. Você falou aí da revolução dos computadores pessoais e com relação a etapas nessa evolução, então a gente pode falar exatamente dessa disseminação dos computadores pessoais lá nos anos 80 e 90. Depois a revolução seguinte foi o que? A internet, não é isso? As pessoas acessavam a partir dos seus desktops, ainda era um acesso fixo, mas ela revolucionou, já começou a revolucionar as relações entre as pessoas. Aí você veja um terceiro momento, a gente pode falar já nos anos entre 2000 e 2010, a disseminação dos aparelhos celulares, né? E que depois deixaram de ser meramente aparelhos telefônicos, se tornaram computadores portáteis, são os smartphones, e isso potencializou esse efeito modificador da internet, que agora o acesso para a internet passou a ser móvel, as pessoas se interconectam quase instantaneamente e o tempo todo. Isso trouxe uma série de alterações comportamentais e nas relações sociais também, se foram boas ou ruins, isso é outra discussão. E aí, em cima de tudo isso, né, vem agora um novo momento, que é o quê? A inteligência artificial com um desenvolvimento cada vez mais acelerado e que tem atraído a atenção de segmentos não especializados nisso, talvez não, com certeza, pelos impactos que isso vai poder ter, né? Então, tem a ver, essa previsão do Heidegger me parece bastante adequada. E a gente está vivendo esse momento agora, é muito mais profundo do que essas etapas anteriores. A inteligência artificial ela coloca um novo nível aí, essa ideia de máquinas com a capacidade. Quando eu falo máquinas, eu me refiro a hardware especificamente. A gente pode usar esse termo se referindo a softwares, algoritmos, um termo abrangente. E com uma capacidade, né, de substituir atividades humanas, consideradas até então exclusivamente humanas, e isso, numa perspectiva crescente, a gente vê que isso vai poder atuar, já está atuando em áreas cada vez mais amplas. Então acho que isso confirma a previsão do Heidegger, tá? Totalmente correta, né, eu acho. Pois é, eu estava aqui lembrando, né, de um filósofo da tecnologia contemporâneo, chamado Andrew Feinberg, que aborda a tecnologia de uma maneira crítica, né? A tecnologia que nós dispomos, porque, segundo ele, essa tecnologia ela se reveste de características que muitas vezes não levam em consideração as próprias necessidades dos usuários. Ao invés dela se moldar às necessidades do usuário, o usuário que se molda aquilo que ela disponibiliza. E nesse sentido ele diz que a tecnologia tem que ser repensada no seu modo de produção, certo? Hoje, por exemplo, quem determina os rumos das pesquisas e as soluções são os experts, né? O usuário ainda está longe de ser um tomador de decisão e de definição de rumos de desenvolvimentos tecnológicos, né? E ele diz que isso se deve a essa perspectiva crítica muito em função dos grandes desastres, né, que ocorreram em função de tecnologias que não eram tão confiáveis assim ou que foram mal empregadas, né?
Então, os desastres envolvendo elementos químicos, envolvendo colapsos em estruturas de concreto, né? Tudo isso fez com que nós tivéssemos uma perspectiva crítica diante disso, que se apresentava como algo que o homem, na sua essência, só ele poderia, né, fazer algo nesse sentido. E que, portanto, isso que era um motivo de orgulho para o homem passa a ser um elemento de crítica, né? Porque dentro dessa perspectiva, o próprio Heidegger, né, vai ter uma certa desconfiança com relação à técnica, né? Porque a técnica, ela produz os seus efeitos, e um dos efeitos que ela produz é o controle e o domínio, né? Então essa cibernética, né, assim como ela nos disponibiliza dispositivos que tornam mais fácil a realização de algumas tarefas, ela, como nós estávamos conversando anteontem, hoje você pode ter todos os seus movimentos rastreados se você tiver um dispositivo celular, né? Então, hoje, uma memória que a gente não sabe onde está é capaz de relembrar coisas que a gente fez que a gente jamais conseguiria relembrar, né? Eu estive em tal lugar, em tal hora. Essa tecnologia, hoje talvez as pessoas não possam mais nem se beneficiar da falta de lembrança, né, de ter feito alguma coisa. A tecnologia não permite mais isso. Então, tem essa contrapartida. Feinberg propõe uma transformação democrática da tecnologia. Ou seja, os não experts também têm que participar do processo de evolução tecnológica, né? Como isso se dá, né, como deve se dar, não se sabe, né? Eu, pegando um gancho nessa sua fala, eu voltaria a trazer a temática da inteligência artificial à tona, né? De acordo, inclusive, com isso que você falou por último, Tito, qual o estatuto, qual o lugar que a inteligência artificial poderia ou ocuparia nessa cena, num cenário onde a tecnologia é onipresente, diria mesmo hegemônica? O Heidegger, ele, em alguns momentos da sua conferência, a questão da técnica, ele vai mostrar mesmo que, da mesma forma que os gregos tinham a physis como um movimento de tornar-se, né, do vir a ser, talvez na época contemporânea, por meio da tecnologia, a técnica moderna seria exatamente esse vir a ser. Ela tornou-se ela passa a ocupar, naquilo que seria a existência contemporânea, o próprio vir a ser de nosso mundo atual, da nossa época atual. Eu fico pensando, você mostra aí, no produzir da tecnologia, no produzir daquilo que seria o modus vivendi de uma época onde a tecnologia desempenha um papel crucial, que é, segundo você avalia, conduzido por especialistas, por aqueles que são os detentores, inclusive aqueles que detêm a capacidade de produzir essa técnica. Que papel ocuparia, que figura desempenharia a inteligência artificial? Você pode apreciar, Pedro? É uma pergunta extensiva aos dois. Sim. Eu penso que eu estou lembrando aqui de uma fala do Raymond Kurzweil, que eu mencionei ontem, né? Que eu apresento como um desses falantes exagerados, né? Que vê nessa tecnologia, ou possibilidade de desenvolvimento tecnológico, coisas que espantam, né? Ele diz, por exemplo, que a biologia está se utilizando dos nossos cérebros para acelerar os próprios processos biológicos, né? Então, nesse sentido, a inteligência artificial seria mais um mecanismo que favoreceria
o desenvolvimento da própria biologia. Né? Isso me remete a um outro filósofo da tecnologia, Mumford, onde você falou em ondas, né? Ele também, num livro chamado Técnica e Civilização, ele investiga a relação entre o processo civilizatório e a técnica. E ele diz que ambos influenciam um ao outro, produzem efeitos um sobre o outro. Por exemplo, ele vai dizer que o cinematógrafo não é o resultado de um projeto técnico. Ele é o efeito que um sonho, que um desejo, que é materializar uma narrativa, se realiza. Entende? Ou seja, o cinematógrafo não nasceu num laboratório. Ele já nasceu nesse desejo lúdico do homem, certo? Em se relacionar com diferentes narrativas e modo das suas apresentações. Ainda que por meio da técnica. Ainda que por meio ou seja, no caso, a gente desenvolveu a técnica porque um elemento de cultura favoreceu, né? Já estava ali dando as condições, criando as condições para que ela, no futuro, quando se apresentasse, tivesse uma boa recepção, né? Eu penso que a inteligência artificial ainda é algo a acontecer, né? A inteligência artificial forte, porque a inteligência artificial fraca já é uma realidade. Eu acho que até, se me permite lhe atalhar, acho que diante da introdução dessa distinção que é feita aqui, talvez fosse até recomendável que vocês estabelecessem didaticamente o que afinal se pode entender por inteligência artificial forte e inteligência artificial fraca. Esse termo, a primeira vez, se não me equivoco, foi cunhado pelo John Searle, né? Essa denominação de inteligência artificial forte em oposição à assim chamada inteligência artificial fraca. E aqui é importante haver uma distinção, né, e uma especificação de terminologia. Quando a gente fala de inteligência, né, na expressão inteligência artificial, esse termo inteligência nada tem a ver com consciência ou autoconsciência. Inteligência ali seria a capacidade cognitiva objetiva, também é distinta da capacidade cognitiva subjetiva inerente aos humanos. É uma capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de aprender tarefas, né? E aí nós vemos algoritmos que aprendem a reconhecer rostos para dirigir carros e inúmeras outras para reconhecer padrões de fala, interpretar textos, né? São tarefas em que há uma capacidade objetiva a ser alcançada e desempenhada. Objetiva, né? Aí em caráter técnico. Sim, totalmente, né? Específico. Uhum. E então, inteligência, nesse contexto da inteligência artificial, é isso que eu acabei de descrever, né? E aí vem a distinção. A inteligência artificial fraca engloba todas as aplicações de inteligência artificial que existem hoje, todas elas, sem exceção. A ideia da inteligência artificial forte é a seguinte, é de que as máquinas poderiam não apenas ter um comportamento inteligente, usando a definição de inteligência que eu acabei de dar, tal qual o humano, né? Uma máquina poderia interpretar um texto tal qual o humano. Não, vai além disso. A inteligência artificial forte, ela assume que a possibilidade de que as máquinas poderiam adquirir consciência e autoconsciência, tal qual o homem. Essa é a distinção, é a questão da consciência. Na inteligência artificial fraca, não existe essa ideia de que as máquinas poderiam adquirir consciência. Elas podem sim ter um comportamento inteligente, né, no sentido de capacidade de desempenhar tarefas e aprender tarefas que humanos realizam. Na inteligência artificial forte, além disso, há a autoconsciência. Perfeito. E nesse caso, quando você caracteriza a assim chamada inteligência artificial fraca, você dá a entender que as pessoas que lidam tecnicamente com esse tipo de inteligência, elas já sabem que essa constitui apenas uma
capacidade de aprender que exerce, digamos assim, atividades específicas, né? Eles não sequer pretendem algo como cognição subjetiva. Não existe um projeto na engenharia de computação, na ciência da computação, não existe um projeto de inteligência artificial forte, né? E por quê? Eu entendo que muito disso hoje, no estado atual, é uma mistificação, essa ideia, assim, parte de ficção científica e tudo mais, né? No cenário atual, isso não existe um projeto para isso. Primeiro porque os algoritmos, as soluções que são desenvolvidas, elas atendem ao objetivo ao qual se destinam. Então, do ponto de vista prático, isso já é suficiente. Agora, num sentido mais avançado, com relação à inexistência desse projeto de inteligência artificial forte, acho que a principal razão é a seguinte, além dessa que eu digo, de não existir a necessidade do ponto de vista de execução de tarefas, é que é difícil você delinear um projeto no qual o objetivo a ser alcançado não é bem definido, e nós sabemos que a consciência é algo que ainda não está esclarecido, né? Então não existe efetivamente esse projeto de uma IA forte no contexto da engenharia de computação. Então, o Attila tem uma compreensão singularmente diferente dessa distinção entre IA forte e fraca. Você podia falar um pouco sobre isso? Sim. Bom, as perspectivas, né, de abordagem são bastante diferentes, né? A abordagem que a engenharia faz é uma abordagem distinta da filosofia, né? Na filosofia, nós nos permitimos ser mais, digamos assim, especulativos, né? A gente não tem tantos compromissos em ter que produzir demonstrações que se tornem viáveis tecnicamente. A nossa realidade de abordagem da questão é outra, né? Se me permite só uma breve introdução, isso é a minha humilde visão de engenheiro com relação à filosofia, porque para me preparar para esse colóquio, eu li textos de vários filósofos, né, como Dreyfus, Husserl. Então, a impressão que me deu é que o papel da filosofia, mais do que produzir respostas fechadas, é fazer as perguntas certas. Sim. Na verdade, né, a filosofia se caracteriza por ser problematizadora, né? O que é mais importante na tarefa filosófica é exatamente instigar, né, as questões que são colocadas. Exato, né? Provocar, né? Eu nunca esqueço de uma definição que o George Maltner dá numa das suas poesias do idiota, né? Ele diz que idiota, segundo os gregos, é aquele que fica parado num canto, né? Ou seja, nós temos que instigar. A nossa tarefa, né, como pessoas que refletem sobre essas questões, é instigar os outros. Por exemplo, né, você falou uma questão que é interessante. Hoje a gente usa o termo inteligente para coisas que têm, digamos assim, um certo exercício restrito de inteligência. Acho que se confunde com a ideia de consciência. Passa a ideia assim, não, meu inteligente fone, né? Como se, de repente, você já nem precisasse mais fazer as ligações, você se comunicar, né? Passa a ideia de que quase fosse um dispositivo que substituiria o próprio usuário, né? E não é esse tipo de inteligência que nós, né, temos à disposição, né? As máquinas são inteligentes, sim, mas elas têm um nível de inteligência que ainda está muito longe da inteligência humana, né? Por exemplo, como que nós tomamos decisões onde não temos, digamos assim, elementos, como você está falando, e ontem também a gente falou, né? O perito, por exemplo. O perito, ele não precisa de ter um monte de dados como um investigador experiente que chega numa cena de crime. Ele olha e numa simples visada ele já forma uma primeira ideia, né? Ele não precisa de muitos elementos que vão... Por quê? Porque ele já tem uma certa experiência em tratar com esse tipo de coisa, né? Ele já faz quase que automaticamente. Eu me lembro de Kant. Kant dizia o seguinte, né? A gente leva muito tempo para aprender gramática, as regras. Devido a esse contato com a gramática, nós assimilamos as regras de tal modo que nós as usamos sem termos consciência do uso que fazemos dela.
a tal ponto que, se nós tivermos que relembrar as regras gramaticais que usamos quando falamos, talvez a gente não consiga lembrá-las todas, né? Então o perito age dessa forma, né? Quase como no nível intuitivo. Exato, né? Ele não precisa, é mais econômico, parece, na ação, não precisa de tantos elementos, de tanta informação, de tanto para... No nível consciente, porque na verdade essa informação e essa base de regras, vamos dizer assim, será que a gente pode falar dessa forma, aquilo está presente no nível subconsciente nele, né? Ele acessa aquilo de forma automática, né? Alguém que é exímio em uma determinada área, mas ainda assim aqueles mecanismos, e aquilo está acessível a ele, porém no nível que não é consciente, né? Isso é algo bastante complexo para se entender. Acho que a neurociência mesmo não explica isso por completo, né? Mas é exatamente o que você está falando. A forma de atuação do perito é assim, né? Da manipulação do conhecimento, não é no nível consciente. Sim. E esse nível, para fazer uma comparação, né? Esse nível de perito que o Herbert Simon faz, é como se nós estivéssemos comparando a nossa inteligência com a inteligência das máquinas atuais, né? Entre o perito e o iniciante, né? As máquinas ainda precisam evoluir muito para chegar, né? Se um dia nós tivermos capacidade. Agora, do ponto de vista filosófico, que eu argumento que, tecnicamente, com certeza, hoje não existe nada, pelo menos que a gente conheça, né, que dê alento a se propor um projeto de inteligência artificial forte, né? Mas o que eu argumento é que isso não é uma questão necessária, certo? Em lógica, há dois tipos de impossibilidade, né, que se distinguem entre uma impossibilidade prática e uma impossibilidade lógica. A impossibilidade lógica é absoluta e definitiva, né? A prática é contingente. Eu considero que nós temos uma dificuldade contingente, né? Nós podemos sim usar, quem sabe. Assim, eu não nego a possibilidade da IA forte, né? Só que é como o Searle coloca no livro dele, Redescobrindo a Mente. Ele fala assim: enquanto nós não compreendermos, né, na sua plenitude, os mecanismos neurobiológicos que possibilitam a emergência dos processos mentais da consciência a partir do cérebro, quando não houver esse entendimento, ele coloca que vai ser muito improvável que nós possamos reproduzi-lo em cérebros cibernéticos, em máquinas, né? Então essa é a limitação de ordem prática, né? Tem que haver desentendimento antes que se consiga produzir máquinas autoconscientes. Então não há uma impossibilidade, há uma impossibilidade no momento de ordem prática, mas não quer dizer que no futuro isso não se possa atingir. Mas aí coloca-se outra questão. Mesmo que isso um dia seja possível, criar máquinas com consciência de si próprias, seria ético fazê-lo? Seria desejável fazê-lo? Seria útil para nós fazê-lo? E, para mim, eu coloco essa pergunta para você. E já adianto a minha resposta. Eu responderia não para todas essas perguntas. Eu considero isso antiético, até imoral, e também não acho que seria benéfico para a humanidade, né? E aí eu coloco essa pergunta para você. Se você acha que seria, assim, no momento, assumindo que no futuro seja possível criar tais máquinas, você acha que seria ético e proveitoso produzi-las? Por que razão não seria ético, entende? Que tipo de problema, dificuldade... Por exemplo, se você cria essa entidade autoconsciente, o próprio ato de desligá-la já seria um problema. Sim. Que seria como matar uma pessoa. Sim. Já é uma primeira questão que se levanta. Já que você está criando a princípio aquilo para servir a um propósito, mas se ele poderia servir a um determinado propósito sem ser autoconsciente, né, não haveria nenhuma dessas questões. A partir do momento que ele se torna autoconsciente, tem consciência de si próprio, então ele vai poder experimentar sentimentos, assim como nós. Só o simples fato de desligar aquela máquina já seria um ato, talvez até imoral. Claro. Então são questões que surgem e que numa máquina sem consciência nada disso se apresentaria, né? E podemos imaginar outras coisas. Essa foi me veio agora, essa é mais imediata, né? O simples ato, você desliga lá o seu computador, desativa uma máquina. Fazer isso com um ser autoconsciente seria análogo a matar um ser humano ou colocar num estado de coma. Claro. Entendeu?
Eu ainda assim acho que vale a pena o desafio de se tentar alcançar tal propósito, né? Que seria o que eu chamo de novo homem. Né? O homem engendrado por si mesmo, né? Através de outras vias que não as que nós conhecemos atualmente. Homem entendido aí como uma espécie de experiência de consciência. Exato, exato. Porque eu imagino o seguinte, se nós tivermos o sonho das máquinas inteligentes, também tem a ver com alguns desejos humanos de felicidade, né? Que elas substituam tarefas que nós realizamos, né? E que nos proporcionem tempo para nós empregarmos para outras coisas que não as coisas que nós precisamos rotineiramente ter que fazer nas nossas vidas e talvez a gente nem gostaria de fazer, mas que fazemos obrigatoriamente: limpar a casa, certo? Passar roupa, fazer esse tipo de coisa. Eu acho isso, desse ponto de vista, muito positivo, porque nós teríamos tempo. Mas acontece que você não precisa que as máquinas sejam conscientes para realizar essas tarefas. Mas eu acho que algumas outras, por exemplo, a gente tem que tomar a decisão se vai, sei lá, fazer um investimento X ou Y pensando na sua vida no futuro. Também não seria necessária a consciência. Porque você, eu até comecei na palestra, né, aquela que é uma das linhas de frente na pesquisa atualmente, na inteligência artificial, e é um setor que até onde eu entendo está engatinhando ainda, que seria a inteligência artificial de propósito geral. Né, na palestra. O que a gente tem hoje é a inteligência artificial específica. Né? Então você tem uma miríade de especialistas autômatos, né, que sabem praticamente tudo sobre quase nada. Então você tem um software que é capaz de vencer o campeão mundial de xadrez, ou o campeão mundial de Go, ou estão desenvolvendo softwares que vão ser capazes de controlar carros sem motorista, provavelmente melhor do que motoristas humanos, mas eles só sabem fazer aquilo. Esse exemplo que você citou de uma decisão de investimento, isso envolve uma correlação de contextos diversos. Né? E aí a inteligência artificial de propósito geral entraria nesse cenário. Ela seria capaz de interrelacionar contextos muito díspares para tomar uma decisão, mas ainda assim esse processo não tem como pré-requisito a existência da consciência de parte da máquina. Né? Talvez o exemplo que eu tenha oferecido não seja pertinente. Eu vou pegar um outro então. Como é que a gente decide politicamente? Nós, mesmo diante de inteligências artificiais, nós vamos, eu espero, que a gente continue tendo um mínimo de parcela sobre a decisão dos destinos das nossas vidas. Mas a questão da decisão política ainda pode ser reduzida a um conjunto de regras. Mas aí você vai dizer o seguinte, a escolha política é uma escolha estritamente racional? Não. Ela é uma escolha que pode ser sistematizada num sistema cibernético? O comportamento, por exemplo, é possível prever até o resultado de uma eleição, ainda mais hoje em dia, por exemplo, você com mídias sociais como Facebook, Instagram, é possível criar, isso já é feito com um certo grau de confiabilidade, você pegar feeds, identificar aqueles que estão com expressão de tendências políticas e você é capaz de prever o resultado de uma eleição. Quanto a isso, sim, mas assim, a sua tomada de decisão, né? Você, indivíduo, que está sendo bombardeado por propostas, o que faz com que você escolha uma em detrimento de todas as demais? Entende? É uma grande quantidade de variáveis. No entanto, eu entendo que esse comportamento ele é matematicamente modelável e previsível. E, inclusive, isso já é feito, né, com relação a você antever o resultado de uma eleição. Não estou falando aí da pesquisa que é feita, por exemplo, pelo Ibope, de você indagar a pessoa, não. É você extrair informações que as pessoas dispersam por aí, sobretudo nas mídias sociais, você construir modelos, então, que são capazes de prever a opção política de cada um daqueles indivíduos e aí você totalizar e antecipar o resultado de uma eleição. Isso é previsível e, no outro sentido, e também já foi feito, é manipulável. Sim, é previsível, digamos assim, o efeito, que é a tomada de decisão, né? Você sabe que o sujeito tomou uma decisão. Agora, como que essa tomada se dá? Por exemplo, não é só uma questão prática, como que um trabalhador
pode dizer assim, eu abro mão dos meus direitos trabalhistas, o que leva um sujeito a tomar, na minha opinião, uma atitude que vai contra, certo? Aquilo que deveria ser um interesse seu. Isso é um mistério. Alguns vão dizer, não, ele está sendo manipulado pela mídia, por isso, por aquilo, ou ele está mal informado, ou ele, enfim, certo? O que faz com que alguém haja contra os seus próprios interesses. Isso é algo que está presente. Nesse caso, eu discordo com você no seguinte sentido. Primeiro, eu não creio que seja um mistério isso. Ele, quando toma essas, falando especificamente desse exemplo que você deu, eu acho que a pessoa, quando abre mão desses direitos, ela está fazendo uma barganha, ou ela foi levada a crer que tal barganha era necessária. Então, ela abrindo, por exemplo, aqui no cenário do Brasil, né, neoliberalismo e tal, você está vendo supressão de direitos trabalhistas com a promessa de que vai gerar mais empregos, vão manter os existentes. Mas, de repente, o indivíduo pensa assim, bom, eu vou abrir mão disso, porque se não fizer, eu vou perder o emprego. Eu acho que essa é a questão desse processo decisório. Fruto pode ser de uma manipulação, né? Mas eu acho que a gente pode reduzir, equacionar, né, essa tomada de decisão. Tanto é que é possível prever qual a decisão que a pessoa vai tomar, se você tiver dados suficientes de entrada, né? Isso aí é equacionável. Mas ainda estamos falando de probabilidade, sempre, né? Sempre. Nunca de necessidade. Sempre. Então, isso sempre está embutido. A incerteza do problema está sempre embutida, com certeza. Eu, em conversas anteriores com você, inclusive foi ocasião também de uma interação com o professor Rafael, você chegou a comentar de um projeto que você nutria, né, ou nutre, em torno daquilo que seria a inteligência artificial aplicada àquilo que seriam as assim chamadas fake news, né? E eu acho que é a propósito falar disso porque ele toca exatamente essa temática, né? Em que medida no cenário atual e no cenário da vida prática cotidiana, daquilo que seriam as decisões sociais de pequenos grupos ou da sociedade no seu sentido mais amplo e tal, muitas coisas não são resolvidas ou pelo menos influenciadas por esse elemento que é novo, né? Muito recente, por muitas vezes ainda sem os recursos necessários para a gente poder combater, detectar de modo apodítico, né? Que são as fake news, né? E eu queria ouvir você a respeito de como você vislumbra que algo como inteligência artificial possa contribuir na elucidação ou na dissipação de dados assim que, retomando a conversa de vocês aí, pode ser influente, interferente, até manipulatória de determinadas decisões na vida prática, né? Sim, sem dúvida. A gente, eu, Rafael, estamos conversando, né, sobre a possibilidade de aplicarmos a teoria dos atos de fala às fake news. De acordo com a teoria dos atos de fala, todo proferimento de linguagem envolve o exercício de 3 atos, né? O ato de proferir, o ato de dar um sentido a esse proferimento e o ato de pretender produzir um efeito no comportamento do outro, que é o ato perlocucionário, né? Nós achamos que as fake news, é a nossa suspeita, né? As fake news atualmente elas são tratadas de uma maneira não adequada. Por quê? Porque é como se elas fossem uma espécie de lixo de linguagem que deve ser descartado, né? Uma fake news é uma informação que é inútil, né? A princípio é algo que não deveria ser levado em consideração. O que faz com que alguém profira fake news, né? Porque hoje é fácil de detectar se determinada informação tem um procedimento que deve ser dado credibilidade ou não, né? Não se leva anos, meses para detectar se aquela informação deve ser levada em consideração ou não. Então, por que alguém faz uso disso? Eu acho que nós precisamos entender melhor este uso de linguagem, certo?
que não é recente, né? Os seres humanos sempre mentiram, né? Mas por que as fake news adquiriram hoje um protagonismo como elas possuem? Uma das razões, né, que fala é por conta da tecnologia disponível, né? Hoje um indivíduo com o seu smartphone propaga para o mundo todo. É curioso aquela fala do ministro da propaganda alemão, Goebbels, né? Uma frase que já virou quase que um jargão, né? Diga uma mentira repetidas vezes até que ela se torne verdade. Com a possibilidade da internet e das muitas mídias que a gente tem ali, basta um clique para que essas repetidas vezes se deem, né? Então, se toma, tem a impressão que se toma mentira por verdade com mais facilidade, mais desavisadamente. Exato. Fake news é só um nome novo para algo que é tão antigo quanto a existência da civilização. Mas o meio... Sim, não, o que você tem hoje é a velocidade de disseminação. Mas o princípio, porque alguém faz uso disso, eu entendo que é o mesmo que era no passado. Sim, né? Só que agora você tem mais agentes aí envolvidos nessa disseminação. Mas os objetivos são antigos. Né? Podem ser manipular resultados de eleições, podem ser justificar atos de agressão. Por exemplo, você falou do ministro da propaganda alemão, ele é o pai da mentira, né, junto com o demônio. E, por exemplo, quando eles decidiram atacar a Polônia, em 1º de setembro de 1939, criou-se um falso ataque armado, né, polonês contra uma estação de rádio alemã. Isso também era uma fake news. Né? Só que, como você corretamente disse, hoje é mais fácil identificar a veracidade ou não. Praticamente qualquer cidadão com acesso à internet consegue, depois de uma análise rápida, em poucos minutos, ele pesquisando, ele vai ver se aquilo é verdade ou não. Em alguns casos não é tão simples ainda hoje, mas no geral é. O que é difícil, e hoje ainda é um problema sem solução, é você automatizar esse processo decisório, que é o que a gente estava conversando. Né? Um autômato, a inteligência artificial decidindo. Isso aqui é verdade, isso aqui não é. Isso hoje ainda é a solução. E como nós conversamos também, eu vejo que o desenvolvimento da inteligência artificial de propósito geral vai ajudar, talvez, a mitigar esse problema. Vai aumentar, vamos dizer, não é que vai ser 100% de acerto, de forma nenhuma, mas vai aumentar esse percentual de acerto na identificação das notícias ditas falsas. Né? Voltando à tua pergunta, né? Nós entendemos esse projeto que a gente tem de aplicar a teoria dos atos de fala de Austin às fake news. Austin propôs um método de investigação dos significados das palavras, que seria rastrear todos os diferentes usos que um determinado termo teve ao longo da sua história de uso. Então, para a gente fazer um levantamento como esse sobre as fake news, nós precisaríamos de uma equipe de muitas pessoas para poder ir até as fontes e fazer esse levantamento, né? Qual é a nossa hipótese? Hoje, com relação às fake news, nós só temos acesso ao primeiro ato de fala, que é o proferimento. Quanto ao segundo e terceiro, a gente não tem ideia, certo? Que sentidos possíveis são e que efeitos possíveis se pretendem. Então nós, através da inteligência artificial, né, através de um algoritmo, pensamos que podemos substituir essa grande equipe de rastreadores de sentido dos termos, pudesse ser realizado por uma máquina. Né? Quer dizer, a gente vai tentar, né? Vamos ouvir a opinião do técnico. Esse conceito, em condições atuais, né? Que elementos se dispõem para realizar algo? Essa ideia, isso aí já é feito há anos. O Facebook, a equipe do Facebook, do Google já trabalham nisso, sem sucesso. Eles pesquisam nesse sentido? Sim, porque o Facebook enfrenta até ameaças de... Não, mas eles adotam a teoria dos atos de fala? Não, eles trabalham com inteligência artificial, né? Eu não sei como eles estão implementando isso, mas isso, assim, a ideia de usar a inteligência artificial para identificar fake news já existe há anos. E eles têm equipes lá altamente capacitadas. Mas é só um esclarecimento, né? Nós não queremos
desenvolver um software para reconhecimento de fake news. Isso já há um reconhecimento. Não existe isso. Uma fake news. Não existe, não faça isso automaticamente atualmente. Não, exato. Não, isso nós humanos fazemos, entende? O UOL tem lá uma parte, diz, bom, uma lista de fake news, certo? Então assim, nós vamos tomar como base de dados isso que já é considerado uma fake news. Então nós não vamos nos preocupar em querer classificar se determinada proposição é uma fake news ou não. A gente já vai pegar, olha, isso aqui é considerado uma fake news. Então, o que nós queremos entender disso que é considerado uma fake news? Além do proferimento, o sentido e o efeito que se busca com esse proferimento. Isso não existe, entende? Então você não tem o objetivo prático de aplicar isso na identificação de fake news, então não há essa não, prática. Porque a fake news, a gente já vai partir do princípio seguinte, já existem bancos de dados, né? Você já analisando o dado que é fake news, você vai fazer uma análise daquilo. Então não é em relação à identificação, porque esses grupos que eu estou falando, eles trabalham com a identificação automática. Eles precisam checar a informação. Então a ideia seria, porque ele enfrenta ameaça de processo judicial, se alguém no Facebook começa a disseminar falso, alguém pode culpar a plataforma. E essa ideia de fazer a identificação automática, não está a questão disso é verdadeiro ou falso. Isso ainda não está resolvido. Uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês são leitores de filosofia, o Atílio, professor de filosofia, Rafael, um interessado, por mais que venha de uma área das ciências duras, vamos dizer assim, ambos uma leitura daquilo que seria a chamada filosofia da linguagem, filosofia da mente. Chalmers, Dennett, Searle, Dreyfus. E eu gostaria de saber se vocês vislumbram um contributo real desse modo de filosofia, dessas disciplinas filosóficas, ou pelo menos desses modos de pensar filosoficamente, se vocês vislumbram um contributo dessas ideias para o campo da inteligência artificial, pelo menos no seu domínio teorético. Você já falou aí dos atos de fala do Austin, que de alguma forma Rafael mencionou o prognóstico do... A crítica do Dreyfus, né, a abordagem lá que era usada no início predominantemente no início da inteligência artificial, na Good Old Fashioned Artificial Intelligence, naquela época predominava a abordagem simbólica. E ele apontava várias críticas dessa abordagem, e uma das principais o que seria uma das falhas ali, né, segundo ele, que era o pressuposto epistemológico, ou seja, de que todo o conhecimento humano e a capacidade humana de inferir regras, né, esse motor de inferência, ele seria formalizável, seria reduzível a um conjunto de proposições lógicas, né, e de regras, né, de inferência. Essa é a principal crítica dele, no que eu acredito que ele estava totalmente correto. E, embora ele tenha usado uma linguagem muito cáustica, por vezes, e pode ter gerado antipatias, mas eu acho que, indiretamente, ele contribuiu para que se voltasse ao olhar para outra abordagem que estava esquecida, lá desde os anos 50, que é a abordagem conexionista, né? Que se baseia na modelagem matemática do neurônio biológico e as suas interconexões no que a gente chama de redes neurais artificiais, que hoje são amplamente usadas. Então eu acho que, mesmo que indiretamente, muitos não concordam com isso que eu estou falando, mas eu acho que, mesmo que indiretamente, ele contribuiu para o desenvolvimento da área. E o Searle, por exemplo, ao fazer questionamentos e apresentar as posições dele em relação ao que seria a consciência, aqui acabei de citar uma passagem do livro dele que ele fala sobre a questão da inteligência artificial forte. Então eles lançam um olhar sobre a técnica também, mesmo que indiretamente, e tendo que isso pode ajudar aqueles que trabalham com desenvolvimento a, de repente, expandir o pensamento e ter ideias que vão acabar contribuindo. Então acho que sim, é muito útil. Sim. Por outro lado, eu não conheço, né, as pesquisas realizadas nas neurociências, na própria informática, né, que estejam relacionadas ao desenvolvimento da inteligência artificial. Mas quando nós problematizamos o que seja o homem, o que seja a inteligência, e como eu coloco, né, o que está por trás, o que é subjacente a todos esses desenvolvimentos técnicos,
há um elemento filosófico, que é a metafísica. Ou seja, sem uma noção propedêutica, sem uma noção básica do que seja o mundo, nós não teríamos nem como desenvolver a técnica. Então, nesse sentido, a filosofia, eu não saberia dizer o que essa influência filosófica produziu de efeitos na proposta de projetos de desenvolvimento na área, né? Mas, com certeza, o que a filosofia discute, por exemplo, tem um livro muito interessante que é de Baker e Bennett e Hacker, que eles analisam a relação entre o filósofo e o engenheiro, né? O filósofo com a sua perspectiva cética, o engenheiro muito entusiasmado, que vê uma perspectiva ali, E essa relação, ela é bastante, às vezes, problemática, porque o engenheiro tem que lidar com o ceticismo, né? Na sua tese tem uma passagem que você cita isso. Exato. O engenheiro está entusiasmado, aí chega o filósofo, não sei se é bem assim. Joga um balde de água fria. Já balde de água, né? E acho que não, você não entendeu bem o conceito, sabe? Então, eu acho que a filosofia, ela poderia até ter uma influência mais negativa do que propositiva. Mas eu acho que, como a filosofia trata de problemas que estão na base de todos esses propósitos, né, que tem a ver com o que nós somos, com o que nós podemos fazer. Uma compreensão de mundo, uma compreensão de si, né, uma compreensão do outro, uma compreensão dos entes, né? Nesse caso, eu concordo com isso. E aí que um colóquio como esse, né, que foi organizado aqui na UniOeste, eu vejo isso com muita alegria, porque você está promovendo exatamente essa interação entre essas áreas que na maior parte do tempo não se comunicam, e aí trocando, né, impressões sobre um tema que, como a gente já falou antes, é essencialmente multidisciplinar. Então, uma iniciativa que, pelo menos aqui no que eu já vi aqui no Brasil, no meio acadêmico, não é muito comum. Eu nunca participei de nenhum evento dessa natureza multidisciplinar, e eu acho que essa é a ideia, né? Sim. Isso aí vai ter um efeito sinérgico. Eu acho que é boa lembrança, Rafael. Eu acho que nós devemos aqui reconhecer o trabalho de Roberto, né? Eu acho que muito se deve a ele, na realização desse foi a iniciativa, foi dele. Já desde o ano passado, né? Eu acho que você está certo nessa busca de integração, né? O tema é favorável. Eu acho que a gente deve buscar isso também em outras discussões filosóficas, né? Acho que nós, filósofos, às vezes somos um pouco refratários a essa interação com as outras áreas, né? E isso hoje nós não podemos mais nos dar o direito de fazer, né? Quem quer discutir inteligência artificial não pode ignorar o que acontece em outras áreas, né, que estão envolvidas com essa problemática. Mas quando você falou aquela pergunta, no geral, né, o efeito, se a filosofia trouxe benefícios, além do que eu respondi sobre, né, falando da minha experiência pessoal, né, do ano passado para agora, porque até o ano passado, quando teve o primeiro convite do professor Roberto, até o ano passado foi aquela palestra mais técnica, né, esse ano expandiu. Um balão de ensaio. Pois agora sim está começando a ser efetivamente multidisciplinar, com a presença do professor da filosofia também. E sobre a minha experiência pessoal, inclusive, sobretudo para a preparação para o evento desse ano, expandiu muito o meu entendimento da inteligência artificial e vai trazer contribuição para a técnica na parte lá que eu vou implementar, e eu entendo que foi extremamente útil, entendeu? Essa expansão expandiu minha visão, e certas impressões, certos detalhes que antes me escapavam, e dali aquilo indiretamente pode levar a contribuições técnicas, entendeu? Não é algo que é delineado formalmente, mas eu percebo que há um benefício, um resultado positivo disso aí. Eu também faria uma avaliação positiva nesse sentido, né? Porque quando a gente tem a compreensão que é do meio do qual a gente não faz parte, com certeza o nível de esclarecimento é muito maior.
Com relação, por exemplo, você quando explicou como que a inteligência é definida no âmbito das pesquisas que desenvolvem isso, né? Quando a gente lê os livros, você tem uma ideia, porque você está ali, é você com o texto. Agora, quando você tem um especialista, alguém que é da área, a sua compreensão se torna muito mais robusta, né? E isso torna também, consequentemente, a nossa reflexão mais aprofundada, né? Acho que essa troca, ela é necessária, eu acho que nós temos que incentivar. Esperamos poder continuar nos anos seguintes, né? E expandi-la. Exatamente. Bom, eu queria primeiro agradecer o crédito que vocês atribuem a mim aqui, quanto à coisa do evento, mas enfatizo, né, que é uma iniciativa do nosso curso de filosofia, nossa graduação em filosofia, e eu acho que a gente não faz outra coisa ali senão celebrar o sentido mais pleno daquilo que é a universidade, né? A universidade, todas elas, a pública e mais visivelmente, a gente nota isso, acaba se tornando um conjunto de setores não comunicáveis entre si muitas vezes, né? Então, quando a gente cria uma proposta que é capitaneada pela filosofia, regimenta outras leituras, sejam elas técnicas, como vem das ciências da computação, da engenharia, sociológicas, como vem das ciências sociais. No evento, durante a sua palestra e a palestra do Rafael, tinham lá acadêmicas de psicologia da PUC, né? Isso só mostra então o quanto o interesse é amplo, né? E tem mais a ser trocado e compartilhado. Eu acho que a ideia do colóquio é esse mesmo, né? Uma espécie de congregação de saberes em prol de objetivos, se não comuns, pelo menos direcionados no mesmo sentido. Ainda falando dos nossos momentos anteriores, na sua conferência ontem, na sua palestra ontem, você introduzia um conceito que, no mínimo, dá muito o que pensar, é o conceito de volta estranha, né? Se me permite uma espécie de rápida súmula disso, apresenta a possibilidade de se considerar seriamente aquilo que seria a hipótese da IA forte, na medida em que o homem, os artifícios, né, e aquilo que seriam os seus sentidos, se engendrariam por meio de um caminho que não é o caminho próprio à lógica formal, aquilo que seria o conhecimento tal como ordinariamente a gente compreende, mas algo que dependeria, quem sabe, de um acontecimento extraordinário que seria a volta estranha. Posso me expressar desse modo? E aí a pergunta que eu gostaria de te fazer provocativamente é o seguinte: em que medida essa volta estranha, que no fundo conta aí com a hipótese da inteligência artificial forte, a hipótese então da máquina ganhar consciência como quase um proteu, né? Parece que acaba sendo desde sempre até mesmo a mitologia em seu universo multicolorido expressa o anseio do homem de ter um duplo feito por si, né? Em que medida essa volta estranha, que seria então a ocasião possível de criação de realização dessa inteligência artificial forte, não seria tão estranha quanto talvez inusitada e quem sabe até mesmo improvável? Bom, improvável pode ser, né? Porque... Você não descarta essa hipótese, né? Na verdade está jogando ali com algo que pode se dar. Só no plano daquilo que é meramente possível, né? Porque a humanidade pode desaparecer, né? E nunca realizarmos que poderia, se tivéssemos o tempo suficiente para realizar. Então essa é uma possibilidade efetiva. Agora, a inteligência artificial forte, embora esteja longe de uma possibilidade de realização prática, o que eu procuro mostrar é que ainda assim é algo que podemos cogitar como possível. Podemos conceber, né? Sim. A ideia.
A minha preocupação não é assim, como é que nós vamos produzir inteligência artificial, né? É de que maneira nós podemos avaliar essa proposta, né, de objetivo a ser alcançado. Assim como uma volta estranha, esse conceito, né, de Douglas Hofstadter, naquele livro dele sobre Escher, Bach, Gödel, né, o Encontro de Gênios Brilhantes, ele apresenta esse conceito de volta estranha, mas ele apresenta esse conceito num contexto em que ele é uma espécie de desarranjador daquilo que está bem organizado, né? E nesse sentido, o que eu posso dizer? Nós não temos a lógica, nós não temos o conceitual, nós não temos os métodos à nossa disposição, né, para podermos realizar uma volta estranha no tocante ao problema da inteligência artificial, como que se efetivasse isso, como foi na música, nas artes, na matemática. Ela ainda é uma mera possibilidade, né? Então, nesse sentido, ela mostra que o estado da arte no qual nós nos encontramos com relação a este problema ainda é bastante inicial, né? É algo muito incipiente, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta, ainda a propósito daquilo que seria a efeméride do nosso evento, os 90 anos de nascimento. Se vivo o Hubert Dreyfus, aquele professor do MIT, que a gente sabe que tem um trabalho com fenomenologia, um intérprete importante do Heidegger, e que foi aquele que, pela primeira vez, talvez tenha trazido para o universo da filosofia essa discussão da inteligência artificial. Eu gostaria então de encerrar nossa conversa com uma pergunta sobre ele, uma pergunta extensiva aos dois. Os dois leitores do principal livro do professor Dreyfus, que é o que os computadores não podem fazer, em torno desse livro a gente vê uma orla de diversos escritos, artigos, capítulos de livros publicados ali pela década de 60, 70, e eu pediria que vocês fizessem uma apreciação do que hoje ainda é vivo no pensamento de Dreyfus, né? E o que nós podemos afirmar como ainda vigentes nas interpretações que o autor teria. Que vocês julgam que daquilo que foi proposto, dito, avaliado, interpretado por esses trabalhos do autor, ainda vigoram, sei lá, 50 anos depois de postulados. As colocações dele foram feitas à luz da técnica disponível na época. Então, como eu disse, aquela que eu considero a principal contribuição dele com relação à crítica à abordagem simbólica, se deu no momento que a abordagem simbólica era o que havia e que dominava. E muitas previsões que ele fez vão, por exemplo, aquela bem citada questão do jogo de xadrez, né? Que ele ridicularizava a possibilidade de que um programa pudesse vencer um jogador, mesmo que apenas um bom jogador, mas só que a gente sabe que venceu o campeão mundial, o melhor do mundo. Embora em um determinado momento ele faça uma ressalva, né, que está perdido lá nos textos, o primeiro texto dele sobre o tema, se não me engano, de 1965, que era Alquimia e Inteligência Artificial. Eu tenho um parágrafo lá onde ele faz uma ressalva, que ele diz que talvez em jogos formais de estado finito, como o xadrez, essa problemática se dê num nível meramente prático, operacional. Então ele já anteveria a possibilidade de que com o avanço técnico, capacidade de processamento, memória e algoritmos, seria possível resolver. Então ele não negou de toda essa possibilidade. Mas depois ele vai mais à frente em jogos que não são jogos formais de estado finito como o xadrez, jogos em que a gente diria que envolve mais intuição, né, como por exemplo o poker. Ele não cita especificamente poker, né, mas ele diz ali que as máquinas nunca, ele fala, nunca vão conseguir vencer o homem. E eu acho, ainda mais hoje em dia, fazer afirmações dessa, né? Por exemplo, você pode ver que a relação à inteligência artificial é um forte momento. Eu disse que é impossível, que nunca, não disse isso. Eu partilhei aí da opinião do Searle com relação ao pré-requisito para que isso se materialize.
Então, afirmações como essa, que são características do estilo lá do Dreyfus, né, de crítica forte que ele faz, isso está fadado a ser derrubado, né? Então, à medida que o tempo passar, essa influência, uma vez que ela estava ligada às observações, à técnica da época, a tendência é que isso vá se atenuando. Mas não diminui a importância que ele teve lá nos anos 70, porque a crítica que ele fez à abordagem simbólica, eu creio que indiretamente levou a muitos a olhar novamente para aquilo que estava esquecido, que veio a ser a abordagem conexionista e que hoje é uma das principais. Sistemas neuroevolutivos, por exemplo, usam essa abordagem. Então essa é a grande contribuição dele e isso eu acho que fica eternizado, né? Mas outras predições que ele fez ali estão fadadas a ser derrubadas, mais cedo ou mais tarde. Datadas, né? Predições são sempre complicadas, né? É algo de futurismo sempre, futurologia. É um risco que pode dar muito errado. Mas eu acho que o que me chama a atenção é que Dreyfus aponta para os limites, certo? Digamos assim, de um conhecimento humano que até então alguns tinham uma expectativa muito grande, né? Eu concordo com ele de que acho que a máquina digital não tem essa capacidade de emular a inteligência humana, né? Talvez uma outra máquina, com uma outra tecnologia, com uma outra arquitetura, enfim, né, que nós nem imaginemos, mas nós não a máquina de estado discreto, ela parece que nós conseguimos identificar os seus limites. E o que ele faz é isso. Eu acho que nesse sentido é altamente pertinente, porque a perspectiva crítica, né, ela de certa forma redireciona os propósitos de reflexão e até mesmo os seus resultados. Nesse sentido, bom, na minha vida teve um efeito prático. Eu tive que escrever uma tese para tentar refutá-lo, entende? Então, para mim, é um pensador que, embora, como Rafael destacou, tenha tido uma atitude que não foi muito, digamos, elegante, né, não deixou de ser pertinente, né, porque provocativo. Bom, eu tenho apenas a agradecer esse momento, agradecer a participação do professor Rafael Saraiva Campos, do Cefet do Rio de Janeiro, por sua presença, por sua contribuição aqui, da mesma forma ao colega Tílio, professor aqui da UniOeste, meu colega de curso. Queria agradecer, então, penhoradamente ao canal Quero Saber e a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram com a realização desse evento, e se posso citar nominalmente alguns: o professor Marcelo Penaforte, o professor Douglas Bassani, o professor Ademir Menin, o professor José Francisco de Assis Dias, o professor Gilmar Henrique da Conceição e outros que não cabem aqui por conta do evento. Não podemos deixar de agradecer ao pessoal da PUC, sim, né, por ceder o espaço. Professor, bem lembrado, professor Marcelo Fabrício, coordenador do curso de Psicologia da PUC Toledo, PUC Paraná, campus de Toledo, que nos ofereceu gentilmente o espaço para a realização desse evento. Então, isso aí. Muito obrigado à audiência de vocês. Obrigado.